Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje o papo é sobre Cidade Invisível, série baseada no folclore brasileiro e que vem quebrando recordes de audiência Brasil afora. E para falar sobre Cidade Invisível, temos aqui a presença do oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunhupira. Cunhupira, toda produção brasileira que flerta com o sobrenatural acaba lembrando a novelinha Mutantes, lá da Record? Olá pessoal, tudo bem? Rapaz, Cidade Invisível aí, eu acho que finalmente a gente tem algo para ocupar esse espaço de referência definitivo, hein? Para mim essa referência aí é a novela Mutantes, cara, felizmente se dissipou ali nos primeiros minutos já da série. Temos a presença também do nosso saci do entretenimento, Rafinha Prada. Rafa, conta aqui pra gente. Você ficou hipnotizado pela Cuca da Alessandra Negrini? Nana, Sancinha, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi passear. Ai, cara, e fechamos o time folclórico aqui do SQLVS com a enciclopédia do folclore brasileiro, Marcos Benedito, nosso Tutu. Meu caro Tutu, estamos diante de um X-Men made in Brasil? Fala, pessoal. Eu não sei, acho que talvez mais para um Equinox brasileiro. Muito bem colocado, hein? Olha, antes da gente chamar a vinhetinha, faço aqui um convite para você que está entrando na floresta do Senta que lá vem spoiler pela primeira vez. Siga a gente no Instagram e também no seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios, tá bom? Partiu Cidade Invisível? Vocês querem comigo? Por que você tem tanto medo? Eu quero respostas. Há certas coisas no mundo que não foram feitas para serem encontradas. O que são essas coisas? Quer mesmo saber? É um caminho sem volta. Muito bem, meus queridos, olha, Cidade Invisível é uma série brasileiríssima que estreou na Netflix no início de fevereiro e vem quebrando recordes de audiência. Além de ter permanecido um bom tempo em primeiro lugar no top 10 da Netflix Brasil, ela figurou também, no top 10 de outros 40 países. Se eu não me engano, inclusive, Sansa, essa lista, esse top 10 aí já tá chegando a 50 países. O negócio tá só crescendo. Legal pra caramba, né? Cara, legal demais, velho. E ela é baseada, no argumento dos escritores Rafael Dracon e Carolina Munhoz, roteirizada pela Mirna Nogueira, responsável pelo ótimo O Doutrinador, e dirigida por Luiz Caroni, das excelentes Antônia e Pico da Neblina, e Júlia Pacheco Jordão, de Samantha, A Garota da Moto e Onisciente. São nomes grandes, importantes da nossa arte. Acho só que, a gente vai falar um pouco mais pra frente, faltou uma certa representatividade aqui, nessa turma, talvez, se a gente pensar na história como um todo, Cidade Invisível, Olha, cara, essa é uma polêmica que tá rolando nas internets e falaremos disso daqui a pouco também, viu? E o showrunner que comanda a porra toda é um velho conhecido, Estamos falando do carioca Carlos Saldanha, 2 vezes nomeado para o Oscar, por A Aventura Perdida de Scratch, o esquilinho lá da Era do Gelo, em 2002, e Touro Ferdinando em 2017. E nunca é demais lembrar que o Carlos Saldanha é diretor das franquias Rio e Era do Gelo e é a grande cabeça pensante lá da Blue Sky Studios. Foi o Carlos, legal a gente lembrar que o cara, ele não conhecia tantos atores brasileiros, Foi dificuldade para ele, o cara tá sempre ali fazendo animações, então para ele foi um pouco difícil, então foi via Zoom, ele foi apresentado a vários atores, e a gente tem esse mix aí muito legal que a gente tem na série. Voltando aqui, na premissa de Cidade Invisível, é tudo muito simples, gente? A gente tem um policial da Guarda Florestal que investiga uma série de crimes ao mesmo tempo que vai descobrir muitas coisas sobre as suas origens e também sobre os seus fantasmas. O grande diferencial aqui é a presença das criaturas do folclore brasileiro. É muito legal, gente, de ver na tela aí o Saci, o Curupira, a Sereiara, Boto Cor-de-Rosa, o Manaus e outros personagens que levam a cultura brasileira aí para todos os cantos do mundo através da Netflix. E nós vamos trazer, as primeiras impressões aqui do SQLVS sobre a série, mas antes vamos dar uma passadinha pelo elenco de Cidade Invisível, que faz um belo trabalho, Rafinha? Sansá, a gente pode dizer que o elenco é um dos pontos fortes ou polêmicos de Cidade Invisível, a começar pela escolha dos protagonistas. Alessandra Negrini, de inúmeras novelas e minisséries globais, e que faz todo mundo duvidar que ela tem mesmo 50 anos, faz o papel de uma Cuca diferente,
ao invés de ser uma bruxa com cabeça de jacaré, ela é uma bruxa borboleta, uma bruxa mariposa, que acaba combinando muito mais com ela dentro dessa série. Temos também o galã Marcos Pigossi, que ficou famoso por sua participação em produções globais, como o policial ambiental Eric, ponto focal da trama, que tem um papel que lembra muito o arco da Verônica, da Taina Miller, da série Bom Dia Verônica, que nós comentamos aqui no episódio 80 do Senta Que Lá Vem Spoiler. Completa o elenco as criaturas mágicas do nosso folclore brasileiro. Jéssica Cores, que faz o papel de Camila, ou Sereiara, o novato Wesley Guimarães, que faz o papel de Isaac / o Saci, o experiente Fábio Lago faz o papel de Berê, o nosso Cunhupira, e Jimmy London, também conhecido como vocalista da banda Matanza, que ele faz o porco do mato Tutu Marambá. E para fechar, temos também Victor Sparapani, que dá vida ao Manaus, nosso boto cor-de-rosa. Vale destacar aqui também as presenças da Júlia Conrad, como Gabriela, que faz a esposa do Eric, do Marco Pigossi na série, da filha deles, Luna, que é vivida pela atriz mirim Manuela Diegues, e do veteraníssimo José Dumont, como líder de comunidade Cisso, que, na minha opinião, é o melhor ator dentro da série. E parece, né, Cunha, que a crítica e o público também curtiu bastante o trabalho de Cidade Invisível, né? Além da série tá, né, desde da sua estreia ali, praticamente no top 10 da Netflix, aí em 40 países, né, esse número aí já aumentando, graças a Deus, para 50 países, a série aí vem colhendo muitos elogios, né, boas avaliações no geral, inclusive de reviews lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, né? Eu andei dando uma conferida ontem e, a grande maioria deles são elogiosos, né? Sempre com nota 7 para cima. Isso é muito legal. E é bacana a gente ver, né? Invisible City, ela chama lá fora, né? Fica um negócio confortável, bacana. E esse projeto aí do Saldanha, ele tá lá com 7.4 no MDB, uma excelente nota para uma série estreante. Tá com quase 4 no Letterboxd, olha que legal. É tão difícil, né? Uma coisa chegar no 4 ali no Letterboxd. E, inclusive, ela foi chamada lá de Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Ari Aster. O que eu acho um certo exagero, mas é muito legal ver esse tipo de comentário lá. E 4.1... Falta muito para ser, falta muito, né? Falta muito. Mas a gente está no caminho, E ela tem 4.1 de 5 lá no filme. Uma nota bem bacana também. Mas aí, lá, naquele lugar onde realmente importa, não, tomates podres não. O que importa é a mesa do Senta Que Lá Vem Spoiler. O que vocês acharam de Invisible City? Eu fiquei bem animado quando eu assisti o primeiro episódio da série, porque eles já abrem com Curupira, que é um baita trabalho de CGI, né? E mostra como que Cidade Invisível tem bastante valor de produção. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me chamaram a atenção na série. O Rafa comentou com a gente comentou acima também, como é legal a gente ter uma produção sobre o nosso folclore, né? Que é um negócio bem diferente. A série tem personagens ótimos, a Inês Barracuca, o Iberê Curupira, o próprio Saci, a Sereia, o Tutu. Eu acho a fotografia muito bonita, especialmente as imagens aéreas da floresta e as tomadas à noite. No começo do episódio 6, que eles mostram a origem do Saci, eles abrem com uma tomada, quando o Saci ainda era escravo, aposentado num tronco, é tudo escuro à noite. Só tem uma fogueira iluminando os dois, a imagem é bonita, mas é forte ao mesmo tempo. É legal como eles usam as cores. Eu acho que a série é instigante, os episódios 3 e 4 são excelentes, eu adoro quando a série muda de gênero e abraça aquele terrorzão. Mas eu acho que eles pecam um pouquinho justamente por deixar o folclore um pouco em segundo plano, mas mais pra frente eu falo mais disso. Eu acho muito interessante a gente ter um cara como o Carlos Saldanha, como showrunner, né, ter a exploração dessas figuras, né, que a gente fala tão pouco aqui, né, a gente traz o folclore de tantos lugares do mundo e do Brasil a gente pouco debate, né. Eu lembro que na escola a gente ouvia esses nomes, né, então é graças à nossa educação que quando a gente vê uma série como essa a gente identifica cada um deles ali, então é um mixed feelings, cara, ao mesmo tempo que é muito gostoso de ver, muito interessante, muito curioso, muito legal, muito inventivo, muito criativo e até para um padrão brasileiro acima, bastante acima. Por outro lado, eu fiquei um pouco dividido, assim como o Rafa trouxe aqui na introdução, já que praticamente todas essas lendas, né, são lendas
indígenas, né? E eu acho que esse lado indígena praticamente desaparece na série. Então eu queria ressaltar aqui o meu incômodo em relação a essa série ser feita e ambientada num Rio de Janeiro, que eu não conheço esse Rio de Janeiro muito dessa forma. Eu ficaria mais à vontade vendo isso numa mata amazônica, num lugar que tenha mais a ver com o Brasil, né? E não ali uma mata no meio do Rio de Janeiro, onde logo tem uma praia aí, que para mim ficou um pouco estranho, um pouco deslocado. Parte do argumento original, tudo bem, faz parte. Eu acho que ela cumpre o papel importantíssimo de disseminar a nossa cultura, o nosso folclore por vários lugares do mundo, através da Netflix, sempre ela. Verdade, Sansa, tirou as palavras da minha boca aqui, cara. Eu acho que o brasileiro tem um costume de falar super mal quando tá tudo ruim e esquece de elogiar quando tá tudo bem, né? As internets aí estão para provar isso, né? Avaliação de produto, redes sociais. E obviamente que quando a gente assiste uma série tão bacana como Cidade Invisível, as coisas boas estão ali. Cara, a retratação do folclore brasileiro dessa maneira, como destacou o Marcudo na parte de efeitos especiais, você trazendo o destaque do folclore brasileiro, é muito bom de ver. É muito, muito bacana. Eu não me lembro de ter visto uma representação tão legal do folclore brasileiro. Talvez eu vá um pouco longe aqui, desde o Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Com essa expressão, com essa força, sabe? Ao mesmo tempo, acho legal que o Saldanha conseguiu fugir do estereótipo do Sítio do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato, né? A própria Cuca é um exemplo, né? No Monteiro Lobato, a Cuca tomou a vacina lá do Coronavac e virou jacaré. E aqui com a gente, não. Né? Ela tem uma outra forma, né? Ela tem uma outra forma aqui, né? Ela vira borboleta, que é uma das representações da Cuca também. Mas acho que, para mim, uma das coisas que mais pegou e acaba jogando um pouquinho contra mesmo é o fato de a gente ter lendas tão bacanas do norte, nordeste e do sul do Brasil, como é o Saci Pererê, por exemplo, né? Ela é oriunda do Rio Grande do Sul, apesar de ter elementos aí europeus, né, de Portugal especialmente. Senti falta de a gente ter um boto cor-de-rosa aparecendo na beira do Rio Amazonas e não numa praia do Rio de Janeiro. Tirando isso, assim, alguns detalhes que pode jogar contra. Primeiras impressões, uma baita série e com destaque para mim de novo para algumas interpretações para o bem e para o mal. Eu gostei também do tom dela ser muito slow burn, né? Aquela série lenta, que vai queimando devagarzinho, não tem pressa, sabe? Para contextualizar as coisas. Nossa, eu já preciso mostrar isso aqui, né? Já preciso contar rápido essa história. Eu acho que isso eles tiveram cuidado que eu gostei muito, sabe? Isso favoreceu demais ali a atmosfera de toda a série, na maior parte do tempo. Mas ao longo dos episódios também eu senti um pouquinho de falta de intensidade, né? De peso em momentos mais dramáticos, sabe? Que eu acho que não poderiam ter acontecido de forma tão descuidada, assim. Eu trago aqui até um exemplo, né, para contextualizar, que foi a cena onde a gente tem o Tutu se transformando num porco do mato, né, por exemplo. E ela é totalmente desprovida, sabe, de impacto, né, inclusive de uma boa trilha sonora ali para colaborar com aquele momento, né. Eu senti um pouco de falta também da Cuca, né, que foi aqui muito bem representada pela Alessandra Negrini, mas ela tem pouco tempo de tela, né. Inclusive é o que eu quero falar um pouco mais para frente, aí com relação à série conter demais alguns momentos. Os atores são ótimos, mas eu tenho uma ressalva aqui, que eu vou até discordar aqui com o Rafa agora, que é com relação ao José Dumont, né, que eu acho que ele tem um momento ruim nessa série, né, apesar de ser um excelente ator, eu achei ele pouco inspirado e praticamente ele aparece falando o texto na tela, apesar, né, de estar muito bem caracterizado, né, excelente ali como líder comunitário, mas ele falando o texto, ele não me convenceu. Mas o restante do elenco, né, em especial ali o grande Fábio Lago, que dá vida ao nosso querido Curupira, garantiram aí uma temporada de abertura, né, para essa que deve ser a série que definitivamente vai colocar uma pá de cal em qualquer memória nossa relacionada à novela Mutantes. E olha, um ponto de partida bacana aqui, né, do nosso papo sobre Cidade Invisível é claro que é o folclore brasileiro, né, gente? A gente tá careca aí de ver o folclore e lendas dos países nórdicos, a gente comemora o Halloween em outubro, achamos as criações do Neil Gaiman maravilhosas, e elas são mesmo, mas quase não falamos, né, sobre as criaturas mágicas brasileiras.
E na série, né, a gente tem um curupira, um boto cor-de-rosa, uma sereia, um saci fantásticos e até mesmo, né, uma cuca mais original do que aquela do Monteiro Lobato, já que seria meio estranho, né, a gente ver a Alessandra Negrini com cabeça de jacaré, né, gente? E se por um lado às vezes dá a impressão da gente estar assistindo um remake da novela Mutantes, por outro é legal demais perceber que o Brasil tem, né, gente, seus próprios X-Men. Eu concordo, é muito legal ver que o Brasil tem personagens assim. E Cidade Invisível tá indo bem pelo mundo porque mostra, né, esse lado diferente. Mas eu li sobre um ponto levantado por lá que faz sentido, né? As pessoas queriam saber mais sobre as entidades, elas queriam conhecer mais as histórias. A gente acaba tendo duas entidades um pouco mais bem desenvolvidas, né, que é a Curupira e a Cuca, e as outras nem tanto. Mas o trabalho da Alessandra Negrini eu acho que é ótimo. A personagem é misteriosa. No começo a gente acha que ela está agindo para defender as entidades, depois ela vira uma vilã, depois ela volta para a motivação inicial. A Alessandra passa muito bem por essas nuances. Mas eu acho que eles gastaram muito tempo naquela história dos moradores da vila, na trama do chefe do Eric com o dono da empresa que não dá em nada, na própria jornada do Eric, né? Para usar um termo que a gente tem falado por aqui, ele tinha que ir do ponto A para o B, eu entendo isso. Mas tinha coisas mais interessantes para eles mostrarem, né? Eu não lembro, por exemplo, qual entidade que era o Javali. Vocês lembram? Feita o Javali do Jimmy do Matanza. A própria esposa do Eric, que morre no primeiro episódio, também era uma entidade, mas acho que eles nem mencionam qual que era, eu pelo menos não lembro. Então eu acho que a premissa podia ter sido mais bem aproveitada nesse sentido. E eu fiquei pensando que o pior é que eles colocaram uma avó na trama, né? E a avó é a pessoa ideal para falar de lenda, para contar a história. Eu pensei que isso fosse acontecer em algum momento, mas não. Então eu saí um pouco frustrado porque eles podiam ter aproveitado mais essa oportunidade de apresentar o folclore brasileiro, que é super rico, e eu fico torcendo para eles poderem fazer isso e a série ganhar uma segunda temporada. E acaba sendo um paradoxo, né, Marcudo? Porque a série se explica a todo momento, né? Cada coisa que acontece, depois vem uma explicação que vai falar, olha, esse aqui é o boto cor-de-rosa. Beleza, a gente já entendeu, mas ela se explica. E ao invés de explicar melhor as lendas, né? Você falou bem, tem até a vozinha ali para falar um pouco melhor de onde surgiu, como funciona. Tem um livro ali, né, super didático para explicar as motivações. A gente tem que deduzir, caramba, se isso tá na Netflix e é distribuído para o mundo inteiro, foi uma puta oportunidade de contextualizar melhor e ser mais didática nesse sentido, né? E mesmo no Brasil, cara, assim, o meu sobrinho aprende folclore na escola, ele tem 8 anos, mas quem tá crescido, mãe, a gente esquece, a gente não... Monteiro Lobato tá longe já também, né? Acho que eles podiam ter trabalhado um pouco melhor. Engraçado, Marcudo, porque eu achei em determinado momento que a voz seria o fio condutor da série. Porque foi o que você falou, eu consegui imaginar ela contando pra Luna várias historinhas e trazendo, durante os flashbacks dela contando a história, os personagens que estão em torno dela e do pai dela, né? Ou do filho dela, aqui no caso da avó, né? Cara, apesar disso, eu acho que, se a gente levar em consideração que são só 7 capítulos, né? Que a gente teve nessa primeira temporada, não são capítulos longos. Você pode reparar que ele fica entre o curto e o longo. São 35, 42, 39. Ou seja, não é uma coisa de 59 minutos, 1 hora, nem é uma coisa curta de 28. Eu acho que talvez tenha faltado tempo para poder amarrar melhor as histórias do folclore mesmo. Eu acho que, por exemplo, o Tutu não é uma lenda muito conhecida. Ela acaba sendo... O Porco do Mato ele é até lembrado, né? Nas histórias que são contadas, tudo. Mas o Tutu não é exatamente conhecido para nós do Sudeste e Sul, por exemplo. Né? Ô, Rafa, você não achou o tempo todo que o Tutu era o lobisomem, velho? Cara, em determinado momento eu achei que... Eu achei que sim, mas o lobisomem é uma lenda europeia, né? Não é uma lenda brasileira, não é? Não, é isso aí. Tá certo. Né? Aí eu pensei, mas não pode ser lobisomem, que porra que é? Será que é o Curupira disfarçado? Mas aí depois aparece Berebebaço, né? Porque o Curupira gosta de uma manguaça, né? Segundo a lenda, né? Então assim, mas quem que é esse cara? Aí ele vira o Porco do Mato. Aí minha mãe depois mandou o Tutu Marambá. Tive que ir na internet ver quem é Tutu Marambá. Não me lembro quem que era, entendeu? Mas, cara, assim, acho que por tempo curto e pelo tempo que houve para poder contar a história, achei que foi muito bem representado. O que eu acho mais foda de tudo para mim é que nós ainda temos o Jurupari, nós temos Mãe de Ouro, nós temos a Papa Figo, nós temos Vitória Régia, cara, a Mula Sem Cabeça, Caipora, o que não Negrinho do Pastoreio. Aqui, Negrinho do o Barba Ruiva, hein, Sansa? Barba Ruiva, Sansa.
É, o Santos tem barba ruiva, pra quem não sabe. Tô Tem cotado pra próxima temporada. Eu acho que o mais legal é que a gente vai continuar tendo folclore na próxima temporada, se Deus quiser. E, cara, o mais bacana de tudo é que com mais personagens, porque tem espaço, né? O que eu acho que talvez tenha ficado um pouco limitado é que aqui o Corpo Seco, que também faz parte do nosso folclore, né? Com uma coisa ruim, ele acaba com as lendas, né? Durante a temporada aqui. E fica um pouco no mistério se eles vão reviver ou não. Como o Saci parece que ele renasce a cada 77 anos, pode ser que apareça outro tal, né? Mas ficou um pouco no ar. E acho que a questão da Gabriela, o Macudo falou bem. Quem vai até o final aqui vai sacar que de fato tinha um... Ué, quem será que é a Gabriela, né, Macudo? Quem será que era ela ali no meio, né? Porque ela era uma entidade, com certeza. Eu só acho que, por ser, né, uma das primeiras, não foi a primeira, mas sim uma das primeiras séries aí que traz esse flerte aí com a fantasia, com o fantástico, de fato a gente está querendo que ela seja perfeita, né, demais para uma primeira temporada que está chegando aí. Não é a primeira vez, né, que o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz visitam esse tema, né? Já teve na própria Netflix, eles têm uma série lá chamada O Escolhido, né, que é de autoria deles, muito boa, por sinal, e já brinca com religiosidade. Em alguns momentos, crenças lá do Nordeste, a mulher de branco, né? Então, já é um trabalho que eles já têm, parece que se especializaram nisso, isso é muito legal. Mas como a gente precisa no Brasil de conteúdo flertando aí com a fantasia, né? Pô, a nossa realidade ela é tão opressiva, né? A gente já costuma ver a realidade nas telas o tempo inteiro, né? Sejam através de noticiário, documentário, mesmo filmes aí retratando o tempo inteiro as mazelas do nosso povo, né? Então, um respiro, né? Que possibilite só um pouquinho de escapismo, não faz mal. O escapismo não é uma palavra ruim. Então, especialmente, né, quando esse escapismo ele olha, ele está começando a olhar para o nosso folclore, isso é muito legal. Então, que há muito, né, foi deixado de lado aí, frente a conteúdo gringo que a gente consome sem moderação nenhuma. Eu achei que, além de tudo, né, me incomodou de fato também um pouco a série economizar demais para mostrar as coisas na segunda temporada. Então, eu tenho muita fé que a segunda temporada ela vai trazer tudo isso que a gente está esperando. Eu penso que se na primeira temporada ela vem contextualizar demais o folclore, talvez ela ficasse chata demais e não conseguisse ter um ritmo ali, sabe, que a gente está esperando. Especialmente como o Rafa falou aqui também, são só 7 episódios e muitos deles não chegam nem a 40 minutos. Né? Então é complicado. Eu gosto muito dos trabalhos do Carlos Saldanha, né, velho? Ele leva aí o nome do país para as premiações, para produções incríveis, né? Ele é um cara muito inspirado, muito criativo, mas eu acho que faltou um papinho dele ali com o Cal Hambúrguer, cara, sabe? Para desenvolver melhor ali o que ele tá começando, os personagens, para não se perder na narrativa tanto, para conversar, né, com as crianças de todas as idades, coisa que o Cal Hambúrguer, para mim, faz na direção como nenhum outro brasileiro faz hoje. E para dar um exemplo, né, dessa contextualização um pouco estranha, pouca gente sabe que o Corpo Seco também é uma lenda, também faz parte do folclore, né? Parece uma coisa meio que um espírito que apareceu lá, mas o Corpo Seco, gente, é um homem muito cruel, que surrava a própria mãe. Quando ele morreu, Deus rejeitou, o diabo rejeitou, ele não foi enterrado, porque nem a terra, né, com nojo, quis ele. Ela vomitou o corpo a Cuca até fala isso, né? Do Corpo Seco. Ninguém quer. Então aí ele vai perambular com um corpo podre, cheio de ódio no coração, fazendo mal pra todo mundo, que é o que a gente vê na história. E a Cuca realmente, ela fala isso, só que ela fala de passagem, né? Como muita coisa na série é colocado só salpicando, né? Então é o que o Marcão falou, pô, a gente quando tava na escola, né? A gente aqui que tá com 25, 26 anos, então 15 anos atrás, mais ou menos, a gente ouvia algumas dessas histórias, né? Mas a gente não lembra tanto assim, não tinha uma riqueza de detalhes, e eu acho que a série fica naquela dubiedade, né? De trazer figuras muito interessantes, mas de trazer um contexto não tão bom assim. Mas para falar de coisa boa, eu queria destacar 2 personagens aqui que me chamaram a atenção demais, e eu vou colocar a Alessandra Negrini no seu devido pedestal, e não vou trazer ela para esse papo aqui, porque para mim ela tá sempre maravilhosa, ela é muito engraçadinha, né, gente? Aliás, eu queria dizer aqui que eu, tranquilamente, tomaria um Negroni com a Alessandra Negrini. Pra mim, os destaques da série são a sereia Camila, né, cara, que me surpreendeu demais. Que atriz maravilhosa, cara. Que cena linda dela cantando naquele bar. Que coisa maravilhosa. E o Iberê Curupira, né, o Cunha bem trouxe aqui. Cara, que papel bem feito, né? Fábio Lago, o nome do ator, como ele é bom,
né? Como ele incorpora os trejeitos. Ele é bom demais, né, Sansa? Ele é muito Nossa, bom, muito cara, bom. ele é muito convincente, cara. Sempre que você tem ele em tela, parece que ele é o chefe da porra toda, não é a Cuca, né? É o Curupira, que é o cara mais forte de todos, e você teme por ele, né? Eu acho que ele foi o único de todos os X-Men brasileiros ali que eu temi por ele. Ali na reta final, eu falei assim, puta, fudeu, velho. Vão matar o Curupira, e ele que representa mais toda essa porra toda aí, eu gosto dele e tal, né? Mas como crítica, já que a gente critica muito aqui também, o pezinho ao contrário, né, gente? Dava pra colocar no mesmo quadro do resto do corpo, né? Não custava ali, né? Você fazer um efeitinho e tal, e o pezinho tá junto com o corpo, porque a gente tem aquele corte, né? A câmera vai pra cima e vai pra baixo, vai pra cima e vai pra baixo, e acaba lembrando um pouquinho a família Addams, né? Mas bom demais, legal demais a atuação do Iberê aqui e da Camila. Que mulher maravilhosa. O Curupira é legal pra caramba e ele faz parte de um dos pontos mais legais da série, que são os efeitos especiais, né? Para os padrões de produções nacionais, eu acho que são dignos de elogio mesmo. A própria abertura da série é muito bonita e acho que caberia em qualquer grande produção mundial. Cidade Invisível é a prova de que com investimento o Brasil tem condições de ter produções de primeira linha, não é mesmo? E o responsável pelos efeitos especiais aqui é um cara chamado Marcelo AMP, né? Vale a pena a gente dar até uma visitada no Instagram dele, né? Ele tem várias imagens lá de moldes, próteses de caveiras e outras coisas aí de personagens fictícios que são muito legais. E o Marcelão é um cara que assistiu os grandes clássicos do cinema, né? E.T., O Retorno de Jedi, a mãe dele sempre levava ele para o cinema, e ele sempre saía curioso, né? Puta, eu sei que esses personagens não são de verdade, mas como é que se faz isso, né? Então a família dele ficava muito apreensiva. Pô, eu acho que ele vai deixar esse negócio de monstrinhos aí e vai fazer faculdade daqui a pouco, mas isso nunca aconteceu, né? Então, sobre a abertura, né? Eu também acho que, eu nunca pulei a abertura dos episódios aqui. Eu sempre achei muito legal rever, né, tamanha grandiosidade dele. Por ser algo feito no Brasil, né, algo nosso, dá orgulho ver uma abertura de gente grande como aquela. E também, se a gente for ver a produtora aqui, que é a Pródigo Filmes, né, ela é responsável por vários filmes aí do Itaú, do McDonald's, Google, Facebook, documentários, enfim. Mas eles não tinham nenhum filme, uma série de grande destaque, né? Então, esse aqui me parece ser o primeiro grande projeto deles. E que coragem, né? Eu esperava aqui que os efeitos especiais tivessem sido contratados por uma empresa fora do Brasil, né? Me parece até que Mutantes, por mais que fosse tosco em vários momentos, ele não era nem feito no Brasil. Então, eu esperava aqui que essa série ela não tivesse nada produzido aqui. E não, é por essa produtora aí que a gente precisa agora ter em mente, que é do Marcelo MP, e vamos ficar na expectativa para ver o que o Marcelão vai trazer para a gente na segunda temporada, né? Muito legal, né, Cunha? A gente vê produtoras brasileiras ganhando esse destaque mundial. Porque os efeitos especiais não são aqueles que te fazem passar vergonha, né, alheia, que você vai falar, meu Deus, olha o que fizeram, não vou nem assistir essa porra mais, né? Pode ser excelente a série, mas se for uma merda de efeitos especiais, você fala, não quero mais ver essa porcaria aqui, não. Mas, bicho, ele abre com Curupira. Aquela cabeça de fogo, né? Já te ganha ali. Ali você fala, não, eu vou ver, vai ser bom isso aqui, cara. Isso aqui vai ser bom, com certeza. E a primeira coisa que eu pensei foi justamente ter algo tão bacana brasileiro sendo distribuído não por um canal de YouTube, sabe? Não por um curtinha numa mostra de cinema nacional. Não, cara. Tá na Netflix, que bem ou mal pra gente, como brasileiro, estamos acostumados a consumir, devorar e elogiar produtos suecos, noruegueses, dinamarqueses, islandeses, russos, egípcios. Cara, vamos ver o nosso. E até do caralho você vê a Netflix distribuindo um projeto com tantos efeitos visuais tão bons, né? Inclusive o final, não vou contar o final aqui, mas com os efeitos do Saci, né? Junto com o Curupira no final, apesar dessa quebra que o Sansa bem lembrou aí, de a gente não conseguir ver exatamente ainda, né? Talvez com mais dinheiro agora a gente veja, né? O Fábio Largo correndo com os pés ao contrário para poder confundir as pessoas na floresta. Cara, é muito bom, muito legal. E o mais foda ainda é a gente lembrar que esses efeitos especiais estão sendo vistos por 50, 60 países do mundo inteiro e estão gostando. Eu tive a curiosidade de ir atrás de comentários americanos e europeus no MDB e no Rotten Tomatoes. E, mano, que foda que é ver os caras dizendo, eu não tinha ideia que no Brasil tinha coisas tão bacanas e tão bem feitas. Não só da história, mas dos efeitos visuais mesmo, sabe? E queria só destacar um negócio aqui que o Sansa falou da cena da Jéssica cantando. O que tem de gente elogiando essa cena da Camila cantando Sangue Latino é absurdo. Secos e molhados aí. Secos e molhados, cara, também isso. Veja só que foda.
Que foda, né? Meu Deus do céu. E não é, né, muito Rafa? legal. Não é uma referência frequente, né? Na Não, música brasileira exato. em relação a conteúdos secos e molhados. E nem Mato Grosso é um cara que é referência global, né? E geralmente a gente Exato. nunca reverencia isso. Então Exato. E aí, sobre efeitos especiais, só colocando aqui um enxerto rapidinho, eu também vi alguns comentários lá fora e eles falaram como é impressionante ver uma série brasileira com efeitos especiais decentes. Olha isso. A própria escolha dos personagens para essa primeira temporada, né? Dentre tantas possíveis que a gente poderia ter aí, foram escolhas até mais seguras do ponto de vista dos efeitos especiais, né? Além de figuras carismáticas, eu acho que escolhas mais seguras para você começar. Eu não sei se você largar com um boitatá, largar com um bicho-papão, largar com uma mula sem cabeça, seria muita coisa para uma primeira temporada, né? Então eu acho que eles escolheram bem, assim, bem na medida, e gosto muito do que eles fizeram com a Cuca aqui, cara. Eu não queria ver a Alessandra Negrini com uma cabeça de jacaré depois de tomar a Coronavac. Achei legal o lance da borboleta, assim como gosto muito, né, da contextualização de cada personagem, né? A gente tem um spin-offzinho no começo de cada capítulo, então a gente entende a história deles, e eu acho muito especial isso que a série faz, de colocar a vida de pessoas reais, né, normais, que têm os seus problemas, que vão ser transformados nesses X-Men, nesses personagens com superpoderes, digamos assim. Cara, eu trabalhei muitos anos com uma das principais empresas de pós-produção do Brasil e eu vi eles fazendo umas coisas incríveis, cara, desde menos complexas, como inserir helicóptero em cena, essas coisas, até eles colocaram a cabeça do Lázaro Ramos num cara que tocava violino para fazer um filme, cara. Foi um negócio, um puta de um trabalho incrível que eles fizeram. Eles fizeram séries, eles fazem série de outros países da América Latina, teve uma da HBO que eu não lembro o nome agora. Mas, enfim, capacidade a gente tem bastante. Em Cidade Invisível, eu acho que os trabalhos de CGI da Cuca e do Curupira são excelentes, né? As borboletas, que nem o Cunha tá falando, são muito bem trabalhadas. Tem umas transições muito legais delas para a Alessandra. Uma que eu lembro que é uma que é feita pela sombra na parede, que é muito legal. No último episódio tem uma que ela vem correndo em direção à câmera e vira a borboleta, que é bem natural, bem fluida, acho que é bem legal também. A questão das cores, né, que envolve design de produção, o amarelo é muito presente, que parece que é a cor da natureza, a gente vê bastante em ambientes, em objetos, que nem na casa do Eric, tem um porta-retrato com a foto da Luna, que é todo amarelo, que ela está protegida e tudo mais. E, para concluir, eu queria também falar um pouco da montagem, que eu acho que é bem legal, citando duas questões, são as transições entre as lembranças do Eric com a esposa e o presente, que são super rápidas e fluídas também. E os momentos que a Cuca tá abrindo as portas na cabeça das pessoas, acho que aquelas sequências são muito legais. Muitíssimo bem lembrado, cara, porque são tantos efeitos especiais bem feitos, que a gente acaba até deixando passar, fica quase natural, né, durante a série, né? Eu só queria fazer um adendo aqui, Sansa, Cunha e Marcão, que a interpretação da Camila de Sangue Latino, na verdade, é uma versão cantada pela Mariana Frois, de um outro EP, de um outro disco dela, chama Nebulosa. Então, na verdade, Sangue Latino ali é interpretado pela Camila, a atriz Jéssica Cores, mas é cantada pela Mariana Frois. Eu tinha essa curiosidade, Rafa. Muito legal. Quem tiver legal você trazer. interesse em procurar aí, fica à vontade, porque tem até um vídeo muito lindo da Mariana Frois cantando no YouTube essa versão. Para quem ficou hipnotizado, como nós ficamos naquela cena, pode procurar no YouTube Mariana Frois, Sangue Latino, uma baita versão, para quem quiser acompanhar. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino. E para a gente poder seguir aqui, né, para os nossos finalmente, acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar de comentar e especular aqui, né, porque está sendo espetacular a audiência que a Cidade Invisível tem alcançado no mundo todo, como nós já conversamos aqui, né? No nosso episódio sobre o Tigre Branco, o Marcudo disse que o que faz de um país uma potência global é a sua capacidade de disseminar a sua própria cultura. E é um fato mesmo. Bom Dia Verônica já tinha percorrido um pouco desse caminho em 2020, nós falamos aqui também no Sendo Aqui Lá Vem Spoiler, já garantiu até uma sequência que deve chegar no ano que vem, 2022. Vocês acham, cara, que a gente tem potencial aqui de Cidade Invisível para uma segunda temporada talvez mais longa, né, com mais personagens? E vamos aqui talvez retomar um pouco uma discussão que a gente teve em Bom Dia Verônica, se Cidade Invisível já é um reflexo desse empurrão que Bom Dia trouxe para as produções nacionais,
Ou será que a gente está no caminho certo e que isso aqui está sendo um catalisador para novas séries, já que a gente tem muita coisa para contar mesmo que o nosso Brasilzão, né? Cara, eu acho que a gente está vendo aqui só a pontinha do iceberg mesmo, tá? E aí falando com relação à Cidade Invisível. A gente não vai ter, né? Se tiver mesmo, e seria um desperdício, né? Se não houvesse a segunda temporada, então é quase impossível pensar que eles não vão vir com outra season aqui. Eu vejo vantagens, muitas vantagens para a segunda temporada aí, né? Especialmente ela não vai mais contar com o trabalho de investigação aqui do Eric, né? Que já está ali, entre aspas, concluído, né? Então você já pode aprofundar mais nos personagens, né? E até o Eric se tornou uma entidade ali, parece, né? Que ele se tornou uma entidade, né? A própria entidade da Gabriela, a mulher dele, né? A gente pode ver essa retomada ali acontecendo mais para frente, o que de fato aconteceu com o Saci, né? E o Corpo Seco, será que ele morreu? Eu acho que não também. Então, os poderes até da própria Luna, né? A filhinha deles ali, por ter sido possuída pelo Corpo Seco, será que ela vai carregar algum poder dessa experiência toda, né? Porque depois parece que o Corpo Seco saiu, ela ficou ainda com alguma coisa ali com ela. Eu acho que tem muito espaço para trabalhar a fantasia ainda. E como a gente já falou aqui, né, cara, deve ter... Olha, tem uma lista aqui de entidades, né? Poxa, cara, Mula Sem Cabeça, Boitatá, Caiporá, Vitória Régia, o Papa Figo, enfim. Dá para fazer várias temporadas e eu acho sim que a Netflix está muito, muito de olho nisso. Não só pelo sucesso no Brasil, mas pelo sucesso em todo o mundo. E aí, na segunda temporada, eles vão precisar demais contextualizar melhor as coisas e corrigir esse probleminha aí da diversidade, né, da representatividade que muito faltou aqui, né? Então, acho que é essencial fazer isso. Porém, eu vi algumas pessoas comentando, né, em relação ao Saci, por exemplo. Pô, o Saci, ele tem uma origem indígena, né? E a gente tem ele representado com um ator negro. Mas o Saci, ele está no imaginário como um personagem negro, né? A visão do Monteiro Lobato. Eu acho que se ele fosse um personagem indígena aqui, eu acho que as pessoas bateriam no contrário. Pô, por que ele não foi negro? Sabe? Eu acho que tem uma dualidade interessante aí pra gente discutir também. Representatividade, né, Cunha? Já que boa parte dessas lendas, obviamente não todas, tem origem indígena, ver um ator ou uma atriz descendente de índio ali, não faria mal à série, né? Seja atrás das câmeras, seja na frente das câmeras, né? A gente tem, por exemplo, o Boto Cor-de-Rosa. O ator é muito bom, ele faz muito bem o papel ali, mas poderia ser um cara descendente de índio, né? Já que ele é o Manaus, né? Já que ele tá ali, enfim, eu acho que faltou um pouquinho pensar um pouco mais nessa representatividade, né? Que a gente fala tanto aqui, não custava nada a série ter dado um passo a mais. Né? Em relação à sequência, tenho certeza absoluta que a gente vai ter aí uma segunda, talvez uma terceira temporada. Me anima muito a ideia de ter spin-offs, né? Eu citei aqui o Curupira, mas a história do Saci é muito interessante. A gente tem um Saci aparentemente baiano, né? É um Saci nordestino, ele parece baiano, tem o gingado, ele é muito bem caracterizado, gostei demais da perna mecânica que tá ali, né? Porque o Saci que a gente conhece não tem uma perna mecânica. É polêmico esse do Saci, né? Porque tem uma discussão no mundo do folclore. Qual é a perna que o Saci não tem, afinal? Esquerda ou direita? Dizem os especialistas que não é nem esquerda nem direita. Que é só um pé reto. Polêmico, caramba, né? Polêmico. Então, e é legal essa polêmica, né? Reacender essa polêmica. Qual que é o certo, qual é o errado, qual é a forma correta de se retratar a lenda, gera debate, né, cara? Então, acho que só da série gerar esse debate, ela já ganha muito valor. Né? Eu gostaria muito de ver, confesso que não olhei tanto assim no YouTube, também não cheguei a ouvir em nenhum podcast, as pessoas envolvidas no projeto falando mais. Né? A gente aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, inclusive a gente entrou em contato com a Netflix, né, para tentar falar com os criadores, com os escritores, com um ou outro ator e atriz que estão super bem lá. A gente gostaria muito de trocar essa ideia, entender como é que foi a criação, a caracterização, como eles discutiram isso tudo, se teve consultoria de profissionais especializados em cultura e folclore brasileiro, né, para a gente entender um pouco mais como eles criaram isso tudo, porque já é um produto, entre aspas, nosso, né? Produto nacional. E como é gostoso criticar um produto nacional trazendo elogios, né? Porque a série é digna de muitos elogios aqui. Eu queria falar sobre essa questão de abrir o caminho de séries brasileiras no exterior,
Eu acho que esse caminho já tinha sido aberto por outra série que eu gosto bastante, que é 3%. Quem não assistiu ainda, eu recomendo. É uma série que já foi concluída, tem 4 temporadas. É uma história que eu acho que foi muito bem amarrada. Ela passa no futuro distópico, quando o mundo foi esgotado pelos humanos, aí eles criam uma ilha de perfeição em tecnologia, para onde só 3% da população ia. E é uma série instigante, que também tem bastante efeitos especiais. Eu acho que é um universo muito bem explorado. E sem contar que boa parte foi gravada lá na Neoquímica Arena, belíssima casa do Corinthians, que está um passo à frente mesmo, que não pode representar o futuro. Porra, é essa? Gratuito que é essa propaganda. Tem edição aí, a edição vai resolver essa porra aí. Salve o Corinthians! Vou pegar carona na Neoquímica Arena que o Marcão falou. Estádio. Tirou até do prumo aqui, né? Que ia falar, velho. Tá louco, mano. O estádio que o Corinthians ganhou de presente com dinheiro público, mas vamos lá. Só fazendo a conexão, né, de nada para lugar nenhum, a Alessandra Negrini, né, ela é corintiana fanática. E é interessante, eu acho, esse movimento, não sei como vocês veem isso, de atores globais, né, cara, que faziam uma novela atrás da outra, migrar para Netflix, por exemplo, né, para plataformas de streaming, né. O Marco Pigossi, que é o protagonista aqui de Cidade Invisível, um dos galãs do momento aí da Globo, fez várias novelas e séries recentes, ele já deu algumas entrevistas, né, falando dessa migração, de como era uma forma de trabalhar diferente, afinal de contas, né, dentro da Netflix você tem inúmeras aí possibilidades de atuação, né, desses artistas, e é claro que não é um caminho que a Alessandra Negrini está fazendo agora, mas é uma tentativa, né, e a gente vê outras séries brasileiras muito interessantes, feitas recentemente, onde a gente vê, né, atores e atrizes que estavam aparecendo pouco na Globo, quase nada na Record, é o caso do Manaus, que faz o Boto aqui, era um ator da Record, que estava em uma das novelas bíblicas super recentemente, e se destaca aqui, né, então eu acho que é um caminho interessante também, não só para atores e atrizes, como para diretores, para roteiristas, para pessoas que trabalham com montagem, com maquiagem, figurino, etc, é um caminho muito, muito bacana. Você vê também, inclusive, o próprio Miguel Falabella, aí, né, tão conhecido da Globo, fazendo trabalhos na Disney Plus agora também. Isso é muito interessante. E, particularmente, eu gosto muito de ver esses atores fazendo outra coisa que não novela, né? Tudo bem, eles fazem teatro, mas o público não tem tanto alcance ao teatro assim. Mas a gente está acostumado a ver eles na tela da TV, sempre com aquele roteiro de novela, padrão, né, jamais contido, aquele take focado na cara do ator, aquela dramaticidade até meio barata em vários momentos. E a gente vê que o nosso problema no Brasil não são atores. Temos atores incríveis. Basta você olhar uma série dessa, você vê que os nossos atores podem ir muito, mas muito além do que a gente vê ali nas novelas todo dia, né? Esse caminho global para a Netflix é algo sem volta. A própria Globo tem enxugado muito o plantel dela por motivos econômicos ou, enfim, entretenimento. E que bom que tem um lugar para receber esses atores, né? E não só a Netflix, mas a própria Prime Video também. A gente espera que também absorva uma parte boa dessa galera, né? A gente também tem outros canais, a própria Apple TV. A HBO, né, faz muita série nacional. A HBO também faz muita série. Assim, há caminhos a, né? E eu acho que o 3%, bem lembrado, do Bom Dia Verônica e agora Cidade Invisível, talvez seja já a consolidação das séries brasileiras nesses canais fechados. Mas eu queria deixar uma dica e um pedido para a Netflix. Netflix, a gente tem a Cidade Invisível maravilhosa, né? Vamos tentar falar com o Hugo Canuto e trazer os contos dos orixás para uma série. Cara, para quem não conhece, os contos dos orixás é uma história em quadrinho fantástica que conta a história, né, da nossa cultura afro-brasileira. Assim, é muito legal. Já tem uma versão 2 garantida também. Ganhou prêmio, tá em todos os lugares. Vale muito. Vamos contratar aí uns roteiristas pretos. O que vocês acham, Netflix? Né? Uns atores pretos para fazer os yorubás, né? Que baita ideia, hein, Rafa? Se a Netflix, né, não tiver... Cara, a gente sabe que o board da Netflix tá sempre aí, né? De olho, ouvindo, senta que lá vem spoiler. Então é uma baita dica aí. Inclusive, tem um livro maravilhoso chamado Mitologia dos Orixás, do nosso querido Reginaldo Prandi, né? Que é quase uma bíblia, cara, dos orixás. Ele traz tanto os mais famosos, que o pessoal conhece mais, né? Como Ogum, Oxum, Oxalá, Iemanjá, etc. Como
vários outros que o grande público não conhece, né? São mais de 40 orixás diferentes, o que dá para criar um universo inteirinho made in Brasil. Exato, exatamente. Dá muito, Sansa. Uma legal que a gente brincou sobre os X-Men aqui, né? E o Conto dos Orixás, ele surgiu como inspiração de uma capa que o Hugo fez de orixás, baseado numa capa do Avengers. Então, assim, existe sim essa conexão. Dá para fazer algo muito bacana. Eu espero com um pouco mais de representatividade. Então, esse é o meu pedido do Netflix. Tomara que vocês façam. E eu quero deixar uma dica para vocês aí de um outro ilustrador brasileiro que chama Anderson Alvas. Ele tem um perfil no Instagram que chama FolcloreBR. @folclorebr, @folclorebr, que é muito bacana também. Ele tem umas ilustrações maravilhosas sobre as nossas lendas, trazendo um pouco aí um quê de Disney, um quê de X-Men, e é muito legal. Então, @folclorebr, para a gente poder mostrar que a gente está consolidando cada vez mais as nossas histórias, as nossas raízes, né, no entretenimento mundial. E aproveito aqui, gente, pra gente ir pras notinhas, né? Queria saber aí de vocês, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão pra série Cidade Invisível? Sansa, a gente criticou alguns pontos, como essa parte da representatividade, talvez um pouco raso em algumas histórias, os pontos sem conexão, como o dono da empresa, que o Makoto falou bem aqui, né? Mas, no geral, a gente traz folclore brasileiro, efeitos especiais muito bem feitos, interpretações boas. As coisas positivas se sobrepõem às coisas negativas. E para poder ter a minha coerência aqui, eu vou dar 89 poltronas amarelas para a primeira temporada de Cidade Invisível. Eu tô com o Rafa, eu gostei bastante da série, achei muito legal a temática, acho que tem muito valor de produção, tem personagens ótimos, e podia aproveitar um pouquinho melhor os personagens e tudo mais. Mas para a primeira temporada eu achei excelente. Então, acho que vou dar 82 poltronas amarelas. Eu acho interessante, né? Não necessariamente nós estamos aqui, mas como a crítica, no geral, pega bastante pesado com as produções brasileiras, né? A gente é exigente com o que a gente faz, né? Como o Rafa bem falou aí, a gente não quer aquela vergonha alheia, né? De ver um efeito e falar assim, puta que pariu, o que é isso, né? Que tá acontecendo? E, cara, é com muita, muita alegria que eu digo que não é o que acontece em Cidade Invisível. É tudo muito bem feito, a parte de efeitos especiais, caracterização, gostei de quase todas as atuações muito inspiradas, né? Um trabalho muito bem feito, gosto da direção, né? É muito rica, a fotografia é muito bacana, a montagem muito legal, uma produção assim de ponta, de verdade. Fiquei muito feliz com ela. Tem alguns probleminhas que acredito eu serão corrigidos aí numa segunda e numa terceira temporada. Deixo ela aqui com 80 poltronas amarelas. Tem ali alguns probleminhas de interpretações, narrativa às vezes lenta demais, né? Economia ali em alguns personagens na tela, nas lendas, esperava muito mais disso, faltou um pouquinho da representatividade, mas o folclore, cara, como a gente está vendo aqui, né, apesar de estar bem distante do que a gente gostaria, é muito, não vou dizer muito, mas ele é representado de uma forma ok, né? Os efeitos especiais, esses sim, são aqui uma grande estrela, e por conta disso, ela pode significar aí, né? O quanto essa série pode significar para produções vindouras aí, fantasiosas brasileiras. Por conta de tudo isso, eu dou 80 poltronas fantásticas. Muito bem, gente, chegamos aqui na média de 83 poltronas amarelas e fantásticas e folclóricas para a Cidade Invisível. E aproveitando aqui, queridos, quero pedir aqui um motivo de cada um, praticamente um tweet para quem ainda não viu, ir lá na Netflix dar o play em Cidade Invisível. Vambora? Vambora. Pelo amor de Deus, Fábio Lago como Cunhupira. Não, peraí, como Curupira. Eu indico pelos inícios dos episódios, quando eles mostram as origens de alguns personagens, especialmente o do Saci. Cara, eu vou dar um RT aqui no Cunha, o Curupira do Fábio Lago. É maravilhoso, cara. Que ator, como ele faz bem, né? Como ele convence, que baita caracterização. Eu quero destacar aqui também a trilha sonora, né, cara? Brasileiríssima. Vocês citaram aí Secos e Molhados, mas a gente tem Dona Ivone Lara,
mutantes, né? Em momentos bem interessantes aí, já juntando com a narrativa também. Chiquinha Gonzaga, gente. Clara Nunes, Marisa Monte, Maria Bethânia, Lenine, Gal Costa, Jussara Marçal, Luiz Melodia e companhia ilimitada. Um verdadeiro time folclórico de X-Men made in Brasil. Sensacional. Para complementar aqui essa dica do Sancinha, que é quase um você tem que assistir e ouvir, meu motivo é a interpretação de Sangue Latino, né, da Jéssica Cores, a nossa Camila, a Sereiara, com a voz de Mariana Frois. Essa cena, sem brincadeira, ela é espetacular de linda. Voz, fotografia, interpretação, dá até arrepio, bicho, porque é uma cena maravilhosa. Só por ela já vale a pena assistir Cidade Invisível. E é isso aí, né, gente? A gente lembra vocês que todas as semanas nós estamos aqui com críticas, resenhas, informações e spoilers fresquinhos sobre os principais filmes e séries dos cinemas e principalmente serviços de streaming em tempos de pandemia. Para você ouvir a gente aí no carro, na academia ou em casa, enquanto prepara o jantar e lava a louça, queridos. E aproveito para me despedir aqui das lendas folclóricas do Senta Que Lá Vem Spoiler. Muito obrigado, gente. Valeu, Saci Sansão! Marcudo, que ficou sem tutu, mas é Marcudo Tutu. Cunhupira, beijo, até a próxima. Obrigado, valeu, tchau. Valeu, meus queridos. Preservem as florestas, hein? Senão o Cunhupira vem aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.